Bom dia, boa tarde, buenas tardes. Quase que é de tarde aqui. Sim. Olha, depois de uma semana sem gravarmos, porque não houve liga e não tivemos nenhum episódio especial para gravar, apesar de estarmos aí com umas ideias para a próxima interrupção da liga, hum, regressamos com um jogo que foi, na minha opinião, um dos melhores do nosso campeonato, pelo menos daqueles que temos estado a analisar. Sim, Hum, há jogos que não custam a analisar, este foi um deles. Nada, teve muito suminho. Além disso, um ritmo muito alto, na minha opinião, principalmente na primeira parte, um ritmo de jogo muito elevado, bons momentos de basquete, muita luta, se calhar às vezes um bocadinho para lá dos limites, mas um jogo quentinho entre duas das É melhores assim que equipas se do quer. campeonato, também se quer assim. No basquete, no basquete FIBA, que é onde Portugal está inserido, o contacto é cada vez mais permitido. Eu começo a achar que às vezes permitem contacto a mais, naquela ideia da fluidez do jogo e do jogo correr e o jogo não parar. Tu vês mais Euroliga que eu, por motivos profissionais eu tenho de ver mais jogos da Champions League. Não sei se na Euroliga também será assim, Rui, diz-me, mas Sim, senti. tem muito a ver com isso, com essa. Acho que eu este ano também pus-me a fazer a formação no curso de árbitros Uau, e há muito esta ideia da fluidez e de não tirar ritmo ao jogo. Então os árbitros tentam e bem, honestamente, apitar o menos possível, tentam apitar o estritamente necessário e quando estritamente necessário, por exemplo, aquela questão de vermos muitos apitos tardios nas faltas no ato de lançamento, tem muito que ver com isso, com essas indicações claras que eles têm de evitar quebrar o ritmo de jogo. Nós vemos ainda para mais agora com o IRS, com o Instant Replay System, os jogos demoram mais de 2 horas muitas vezes. Na Euroliga tens jogos que estão a demorar 2 horas e meia, 3 horas, acho que agora já melhoraram até, há 2 anos era mais sim, gritante. E depois o jogo perde muita fluidez e, portanto, os árbitros estão a tentar, em alguns momentos, evitar ao máximo isso e, portanto, o jogo está cada vez mais... As equipas também se aproveitam disso, né? Também há equipas que sabem fazê-lo melhor e defendem sim. mais no limite do contacto, deixando para os árbitros a dificuldade de apito ou não apito. Rui, Um, jogadores e treinadores passam uma vida a tentar levar ao limite eh, aquilo que é a interpretação da regra e a tentar esticar o limite ao máximo e a perceber onde é que está o limite. Mas tirando a parte dos contactos e do que é permitido e do que não é, acho que foi um jogo muito, muito bom, jogo de topo e não foi por as duas equipas estarem nos 90 pontos que o jogo teve maus momentos defensivos, pelo contrário. Acho que foi precisamente o contrário. Teve momentos defensivos também muito bons e duas equipas, para mim, com as. Posso estar a ser injusto com as outras equipas, até porque há armas diferentes em cada plantel, mas do ponto de vista de treinador, diria que Norberto e João Figueiredo têm das melhores ideias de jogo, ou das melhores, do ponto de vista ofensivo, pelo menos, são dois dos treinadores que mais me agradam. Não quer dizer que sejam os melhores, mas são dos dois que mais me agradam em termos de o que trazem para o jogo, o que querem que as suas equipas fazem. e fazem uma coisa que é na nossa forma de ver as coisas, e já estou a falar por ti, que é um dos papéis do treinador que é a estratégia, né? Eles têm pensamento estratégico e ver os duelos entre eles é um bocadinho um jogo de xadrez. Há sempre algo, uma estratégia e uma coisa, uma forma diferente de tentar castigar a outra equipa na vinda para o jogo, no plano de jogo e depois durante o próprio jogo vai havendo ajustes consoante aquilo que cada equipa está a tentar fazer. E é por isso que é tão rico e tem tanto suminho, como tu disseste há bocado, estes confrontos. Concordo, e posto isto, acho que não há muito mais a dizer que não entrar naquilo que é o jogo. Hoje vamos aqui com uma rotina ligeiramente diferente, já que estamos a começar a segunda volta do campeonato e começamos também de forma diferente. Normalmente o Rui prefere que seja eu Normalmente a falar. deixámos começar quem perde, né? Portanto, Não, o Rui é uma pessoa muito não, tímida é que prefere sempre que seja eu a abrir
espero usar-me como wingman, como já o fez noutras alturas da vida, mas hoje fazemos ao contrário. Hoje começa o Rui a falar e eu vou ser o secundário. Estou aqui a ouvir primeiro e depois vou fazer a minha intervenção, até porque os temas que escolhemos podem estar diretamente ligados. Então, vou pegar em algo que tu já falaste, que foi o nível defensivo do jogo, e vamos começar por aí. Vamos falar de uma coisa que cada vez mais também faz parte do jogo, que é a capacidade de leitura defensiva e de fazer, de executar uma determinada defesa de acordo com aquilo que o ataque faz. Neste caso, falando do bloqueio direito e da defesa edge, que é aqui uma nota, eu nunca sei, a mim faz muita confusão escrever edge com H. Se leva o H ou não? Pois. Sim, para mim isto faz sentido que é proteção, ao mesmo tempo não faz sentido porque edge é a verticalidade, mas não interessa, isso é uma nota à parte, certo. mas o termo normal normalmente é usado com H, portanto eu pus com H. Sim, desculpa, Rui, as primeiras 3 vezes que escreveste stagger, foste pesquisar como é que se escrevia? Ou... É que a mim também faz muita confusão. Pois, mas também eu lembro-me que fazia muita confusão. Supostamente deveria ser staggered, devia ter o ED no final, e normalmente escreve sem o ED, mas devia ser staggered screens. Mas pronto, isso são preciosismos de quem gosta de. Desculpa interromper, podemos continuar. Detalhes, às vezes que não fazem diferença nenhuma. Portanto, a defesa em edge, só para explicar primeiro, esta defesa em que o defensor do bloqueador salta verticalmente para a bola, ou neste caso pode haver um edge lateral, às vezes também se fala em dá-me outros nomes para a defesa edge. Estamos a esquecer o que é que um mostra e recupera, recupera e um show, às vezes também se falava em show antes, hoje em dia usa-se mais edge, mas calhar na altura em que se fazia isto há mais tempo, em que eu fazia isto como jogador, falava-se muitas vezes em show também. Portanto, é um show agressivo, um atacar a bola. Vemos aqui este movimento do Boeheim, creio, claramente de peito para o jogador perpendicular à bola, a tentar parar a progressão da bola, neste caso é um hard edge, tentar parar a progressão do Crandall e depois a recuperar ao seu jogador, sendo que do lado contrário há uma ajuda que normalmente é do último, do lado 2, e nós vamos ver isso. O que eu quero chamar a atenção neste momento, e aquela era a primeira posse, era uma das primeiras posses de bola do encontro, era a agressividade neste edge, ou seja, era claramente um hard edge. A ideia era sair muito agressivo a parar a bola. Vemos aqui agora o McIntosh a deixar completamente o seu jogador para parar a bola. É quase um 2 contra 1 momentâneo e depois há uma recuperação. E o que vemos aqui, já começamos a ver, é do lado contrário, o último, do lado 2, neste caso o Boeheim outra vez, está a defender aqui o jogador do canto, a parar o rolo profundo e o segundo defensor em quase uma posição de guarda-redes a defender o da esquina e o do cotovelo, está entre dois e vai sair àquele que for necessário sair primeiro. E entretanto, depois do 2 contra 1 momentâneo, que não chega a ser um 2 contra 1 efetivo, a recuperação de quem deu o edge, que neste caso recupere até para a ajuda. E não foi suficientemente forte esta ajuda do último, acabou por dar 2 pontos. Continuamos a ver a agressividade, agora de Diogo Araújo, vemos jogadores diferentes, e esta vamos ver 2 vezes, esta jogada, pela continuidade defensiva, da tal rotação, e é aqui que eu queria chamar. Isto é algo que, para sair com esta naturalidade, seguramente já foi muito trabalhado em treino. Vemos aqui primeiro uma troca entre 4 e 5 no bloqueio e o flare. Acaba o Diogo Araújo a defender o relvão, muito agressivo, a forçar o Gameiro quase a ir até ao meio campo, a parar o drible. O Barbosa a ficar na linha de 3 pontos, a tirar o passe ao short roll.
o long roll do relvão e vemos os dois jogadores mais próximos da linha final, mesmo do lado de um, a fazer uma finta defensiva. Vemos aqui, acho que é o Filipe Dionísio, preparado para rodar ao poste, que desfez para o cesto, e quando há este skip pass ao canto, vemos o X-out, ou seja, o último estava a parar o roll, e vemos, creio que é o Embaló, que vai sair, ele a defender entre dois, a tal guarda-redes que falávamos antes, vai sair onde o passe sai, e o último, que estava preparado pela primeira ajuda no rolar, sai ao seguinte jogador. Vemos aqui, isto é o que se chama um X-out, um X-out, que é os dois jogadores a cruzarem numa forma de um X, e isto é textbook, é como manda a regra da defesa a forçar um lançamento, bom trabalho no close-out, e foi uma excelente posse de bola defensiva na defesa do bloqueio direito. Vemos aqui agora já o Embaló a defender o bloqueio direito. O Embaló foi mais agressivo ainda, eu acho que ele é ainda mais agressivo do que os outros dois postos, e claramente forçava sempre o base a agarrar a bola, ou a tentar agarrar a bola, mas pelo lado contrário perde claramente o seu jogador. Vemos outra vez Diogo Araújo, muito agressivo, e a mesma situação do lado contrário. Vou fazer aqui pausa. Vemos aqui o mesmo posicionamento do lado contrário, o último, o jogador mais próximo da linha final do lado 2 e do lado contrário da bola, a posicionar-se e a aproximar-se do rolo, e Zé Barbosa, neste caso, outra vez, como um guarda-redes de braços abertos entre os dois postos da baliza, que neste caso são o Zé Silva e o Diogo Gameiro, passa a expressão, pronto para a rotação defensiva. Continuamos a ver, outra vez Embaló extremamente agressivo, é quase automático com o Zé Barbosa, que quando é o Embaló, ele ainda protege mais a linha de 3 pontos, já sabe. E agora vamos ver algo na segunda parte, que é as tais leituras que eu queria falar, que é o Oliveirense foi ajustando a forma como defendia à forma como o Benfica queria atacar, né? E tudo a seguir também vais falar disso, portanto eu não quero entrar muito, mas o que começamos a ver no Benfica é um bloqueio e desfaz muito rápido, quase um slip, ou seja, o tocar e o mais rapidamente tentar desfazer para o cesto. Então o que acontece com os defensores? Em vez de saírem e largaram tanto o seu jogador, vimos aqui o Boehm, mal sente que o seu jogador está a fugir, a largar a bola e a ir atrás dele. Vamos ver aqui outra vez. Aqui é o Macintosh. O Benfica, tu também vais falar disto, portanto eu não vou falar, a mudar os ângulos, não vou falar muito disso. O Macintosh a parar a bola e a voltar ao seu. E do lado contrário, mais uma vez, volta atrás. Do lado contrário, mais uma vez vemos o posicionamento, a bola estava mais longe, estavam já com um bloqueio inverso, portanto um bloqueio para o lado contrário, no sentido contrário, e vemos o Barbosa claramente entre os dois, e aqui ajuda-me quem é que estava no último, estou-me a esquecer do nome dele, mas tu depois já me vou recordar do nome. E um excelente trabalho de múltiplos esforços defensivos do Oliveirense. Vemos outra vez o Embaló mais uma vez a forçar claramente o parar do drible, e o Benfica aqui já castigou de outra maneira. Esta estava para falar do ataque, mas eu vou-te deixar, não vou entrar por aí, vou deixar para ti. Temos aqui vários exemplos. Outra vez o Embaló tão agressivo que acaba por cometer uma falta, mas esta é daquelas que os treinadores não se queixam se acontecer de vez em quando. Se não estiver no bónus. E aqui era aqui que que eu queria mostrar. Vemos o trabalho de pés do Macintosh totalmente diferente do Embaló, que é, ele faz uma finta defensiva quase, ataca a bola muito agressivo com a mão exterior, com o pé. Vemos aqui, ele não está a sair para continuar, para obrigar o Kendall a ir ao meio campo. O movimento do corpo dele é de travagem, já para recuperar, como o dizia Eva, que já está a fugir. Então ele não vai ficar tanto tempo na bola, vai simplesmente jogar quase ao gato e ao rato com o seu atacante direto, com o bloqueador, e quando sente que ele já está a recuperar. A ajuda
excelente, mais um exemplo fantástico. Vamos voltar atrás, agora do último. Aqui o Filipe Dionísio a rodar, o extremo lado contrário a ficar com 2, o Benfica a tentar castigar com um corte, e aqui a prioridade passa por defender o jogador mais próximo do cesto, a fechar o corte, a deixar do lado contrário o Broussard sozinho e, na continuidade, a rotação, o McIntosh a recuperar ao jogador sozinho. Houve aqui uma troca a 3, acabou por ser não, foi mesmo a 3, e excelente trabalho defensivo, mais um bloqueio direto, mais um mostrar agressivo e mais uma troca que acaba por resultar, que seria uma troca a 3, mas acaba por resultar numa falta ofensiva. O Benfica com outras ideias, e vemos este trabalho, reforço outra vez, o McIntosh vê o Crandall agarrar a bola, vê o Dziev a ir e automaticamente, em vez de fazer um edge mais agressivo, o que está a fazer é voltar ao seu, e vemos que até o último já ficou na dúvida se é necessário ajudar ou não é necessário ajudar, acabou por não ajudar, porque houve uma... foi passos, já nem foi necessário. Ou seja, o trabalho que eu queria chamar aqui a atenção foi, sobretudo, o McIntosh e o próprio Boehm, que depois não apareceram aqui muitos exemplos do Boehm, e a capacidade de ajuste o Benfica está a tentar jogar com sleep, ou está a tentar tocar e desfazer, mais do que aumentar o contacto no bloqueio, está só a tocar, a ativar a defesa, e a partir do momento em que ativa, o bloqueador vai-se embora. E os jogadores da Oliveirense também, ou a equipa da Oliveirense também ajustou não está a haver um bloqueio efetivo com contacto que prenda o nosso defensor direto, também não precisamos o trabalho na bola já está feito. O que nós queremos é que os bases do Benfica não sejam agressivos no drible, conseguimos que eles parem no drible e deixem de ser agressivos, já não é preciso dar esta ajuda, temos é de recuperar ao nosso para anular a desvantagem numérica momentânea que temos. E este jogo do gato e do rato que nós falávamos ao início de xadrez, de ajustes que foi feito ao longo do jogo e que estava preparado também, que eu gostei de ver e queria chamar a atenção, basicamente. Sim, e esse jogo de xadrez que não, na minha opinião, não é e não deve ser jogado apenas pelos treinadores, Sim. mas também pelos jogadores. E quando tens equipas experientes como a Oliveirense tem, os americanos não são assim tão experientes quanto isso, quanto os estrangeiros do Benfica, mas José Barbosa e André Bessa, Diogo Araújo já têm, principalmente Barbosa e Bessa, têm muitos anos, muitos quilómetros disto, conseguem ler o que é que está a acontecer e perceber se devem fazer um edge a ir com a bola, se devem fazer um edge and plug e ficar a defender o passo no short roll, conseguir perceber o que tu estavas a dizer, por exemplo, da relação Barbosa-Embaló. O Barbosa já percebe que o Embaló vai ser sempre agressivo ao máximo e obrigar o jogador a dar ou 2 dribles para trás ou quase a parar o drible. Então o Barbosa sabe que aí não pode ir tanto com a bola, tem de ficar mais a proteger o passe. Ele ficava dentro da linha de 3 pontos, enquanto que nas outras não acontece. Certo. Esse jogo vem de fora, vem dos treinadores, vem do treino, mas também vem muito dos jogadores. E o Benfica, como uma equipa, tantos jogadores acima dos 30 anos, também tantos quilómetros, competições internas, internacionais, os jogadores também se adaptam e às vezes os próprios jogadores sugerem ao treinador fazer algo diferente ou pedem um ajuste aqui ou ali, e isso também torna o jogo bem mais rico, porque apesar do basquete ser um dos desportos em que os treinadores intervêm muito, até porque é fácil o jogo parar e o campo é pequeno, é fácil o treinador intervir, continua a ser dos jogadores e continuam a ser eles os atores principais. É totalmente isso. Eu ia dizer que, por exemplo, uma das coisas, não sei se os outros treinadores também sentem isso ou não, mas uma das coisas que eu sentia a passar de jogador para treinador é que a percepção do jogo é diferente. Ou seja, tu, como jogador, tens muitas vezes uma percepção melhor do que é exatamente aquilo. Por exemplo, eu nunca mais me esqueço, no ano passado, tive um atleta que fazia uma coisa que eu aprendi com ele, que ele, quando percebeu o que a outra equipa queria defender e qual era a comunicação que eles tinham para aquela defesa, era ele que cantava a defesa no ataque.
Ok. Ou seja, eles queriam fazer show e ele, quando ia dar o bloqueio, estava a gritar a defesa show deles para ativar Certo. o defensor do base para ele desfazer. Porque ele tinha a percepção no momento em que podia fazer aquilo. Né? E como treinador, isto não dava. Sim. Isso que tu dizias que é, os jogadores, o treinador pode preparar e prepara os vários cenários, mas depois no campo os jogadores têm uma percepção no momento e muito mais exata daquilo que está a acontecer do que o treinador, porque estão dentro da ação. O treinador tem a visão mais geral de tudo, mas o jogador tem a visão mais específica daquele momento em concreto. Portanto, é muito valioso ter jogadores que são capazes de interpretar e de perceber o que está a acontecer, se estão a levar com o bloqueio com contacto, se não, isso faz toda a diferença. Então, olha, continuando a falar do bloqueio, vamos agora passar à parte do ataque e vamos ver como é que o Benfica utilizou diferentes formas de atacar este conceito, com o rolar curto e rolar longo. Vou falar de opções estratégicas, mas vou também falar um bocadinho de técnica individual. Dzeva, um craque a jogar no rolar curto, no short roll, com o seu trabalho e Rui, podemos falar aqui um bocadinho de terminologia e podes dizer-me como é que tu usas. Eu costumo dizer abrir a anca para a bola ou abrir o peito para a bola, em vez de... Claro, gostarás de abrir ancas, uma coisa assim, não sei, mas... Sim. Mas como é que queres utilizar? Como é que... Não, sim, eu costumo falar em visão, estar no campo de visão e em velocidade, ou seja, quando tu queres velocidade, não precisas te preocupar com estar no campo de visão, ou seja, se quiseres volar longo, o objetivo é correr para o cesto, é girar para o cesto e correr, e depois recuperar o campo de visão. Quando queres rolar curto, o objetivo é manter-te no campo de visão da bola e do passador para ele poder soltar o passe, nunca perderes o contacto, a visão com a bola. Portanto, normalmente costumo usar eu isso. fiz-te uma pergunta tão simples de terminologia e tu deste-me uma definição de primeira. Obrigado, Rui. Campo de visão. Desculpa, terminologia é o campo de visão. Obrigado. Obrigado. Pronto, e o Benfica a usar algo clássico, uma resposta clássica para defesas agressivas, que é utilizar o short roll, que era um pouco aquilo que o Rui estava a dizer, de dar rapidamente, de dar uma linha de passe rápida, estar no campo de visão para dar uma continuidade ou para dar uma opção ao portador da bola. E o Benfica a dar uma continuidade que a mim me agrada muito, que é, se a bola se aproxima do meio, utilizamos um corte pela linha final para castigar a rotação e para obrigar a rotações longas. Foi isso que fez o McEwan, e o Dzeva bem a encontrar o Broussard, um dos melhores lançadores da liga, da equipa, e para lançamento aberto. Continuidade, pausa. O vídeo está a encravar para ti, Rui? Ligeiramente. Se a mim está a encravar, bem, não sei se é desta merda desta net, mas ok, pois. Vamos continuar. Outra vez Dzeva a rolar curto, e já temos o jogador outra vez da linha final a castigar as rotações e a reagir sempre que a bola entrasse no meio. O Benfica a castigar com este corte pela linha final e José Silva a finalizar pelo sexto. E aqui um jogador diferente, quase nem houve bloqueio, um pouco aquilo que tu estavas a dizer. O Benfica na segunda parte deixou de dar o bloqueio, deixou de ser um bloqueio com contacto para passar a ser um bloqueio de não contacto e de rolar cedo. E aqui Yusuf, que me parece mais confortável a rolar de longo, também a ir ao short roll, e o Benfica a responder da mesma forma. José Silva estava no canto, castiga com o corte pela linha final quando a bola vai para o meio. A defesa do Oliveirense colapsa toda em Yusuf na bola, como vemos aqui, e McEwan abrir aos 45 graus para ter um lançamento. A bola não entrou, mas está lá a solução. Dzeva, mais uma vez, a rolar, e esta capacidade de, no ar, deixa-me puxar um bocadinho para trás, Rui, se conseguir, que não está nada fácil com esta internet, digo-te. Ok. Neste momento... Ele está a receber, está em salto e já, a cabeça já vai à frente do corpo dele. O campo de visão, a cabeça dele já está a escanear o jogo antes dele aterrar.
isto é super difícil, porque no momento do passe de Crandall, Dzeva está de costas para o cesto, está de costas para a ação, e ele ainda não tocou com os pés no chão e já está, como tu disseste, a escanear o campo, a ver o campo, a ver o que é que está a acontecer, a ver como é que as peças do tal xadrez se estão a movimentar para ter a melhor solução. Isto é um detalhe de técnica individual. Eu estava a ficar sem bateria, mas o Dzeva não. O Dzeva estava com a carga no máximo, com o jogo na linha, últimos 3 minutos, e ele a ter um detalhe de técnica individual impressionante que lhe faz ser um jogador diferenciado de seleção Polónia e, e descobrir as soluções A ler rápidas. a E é por isso primeira, que a eu digo, segunda e a segunda ajuda. Sim, ele está a desculpa, ler estava a tudo e dizer a ainda, primeira e a segunda ajuda. sim, sim, ele está a ler tudo e ainda nem tocou com os pés no chão. Se ele esperasse, há muitos jogadores que recebem a bola de costas e só depois é que se rodam, e então perderam tudo. E, Ele, e alguns nem diz, rodam para ver o campo inteiro, só ficam a ver meio campo, né? certo, e se não houver, se a defesa não se mexer desse lado, é sinal que se está a mexer do outro, mas se ele está de costas já vai perder o tempo para castigar a defesa a mexer-se do lado contrário. E Dzeva muito bem, agora já está de frente para tudo e descobre o senhor João Gomes, que sozinho não costuma falhar muitas vezes, e foi isso que ele fez também neste jogo. Com Yusuf, principalmente na primeira parte, o Benfica usou outra estratégia, que antes não era tão convencional contra defesas agressivas, mas que na minha opinião não, tem sido cada vez mais usual e na minha opinião bem, porque obriga a rotações muito mais longas e deixa a defesa também em xeque. E o Suf rola bem profundo e agora repara, a Oliveirense tem muitos mais quilómetros para correr e o Benfica está novamente com 2 lançadores do lado contrário, neste caso Betinho e Broussard. E se o Suf tiver a capacidade de passar a bola fora, há um lançamento aberto 3 e o Suf também tem a capacidade de resolver no interior. Diz Rui. Deixa-me fazer uma parte aqui, que é esta situação em concreto, se puderes voltar para trás para o momento do show, do Edge. O Macintosh teve aqui um azar que ele quase caiu. Podes fazer pausa quando ele está a recuperar. Ele caiu e isto abriu uma linha de passe direta que castigou muito o Oliveirense neste exemplo em específico, ou seja, o McEwan que tinha a bola foi capaz de passar diretamente ao Yusuf, que normalmente não deveria ser capaz de o fazer. Isto colocou a Oliveirense em maus lençóis. Mas por isso, neste caso específico, tiraram muita vantagem. Eu confesso que é uma opção pessoal e depende sempre da tua equipa, mas eu prefiro, quando quero castigar com rolo longo, prefiro ter os 2 jogadores à frente da bola, de cara para a bola e não nas costas da bola. Ou seja, o passador, o jogador com bola, ver 2 linhas de passe à frente e não 2 linhas de passe nas costas, por uma questão de passe. Ou seja, acho que é mais fácil. Neste caso ele teve o passe direto, mas se ele tivesse de dar o passe para trás, embora a defesa tenha mais quilómetros a percorrer, o passe também é mais difícil e mais lento, porque obriga a um passe mais bombeado ou obriga a girar para passar. Então eu, quando quero atacar com rolo longo, que normalmente quero atacar com 2 passes seguidos, normalmente o segundo passo é aquele que vai castigar efetivamente a ajuda, porque a primeira ajuda a defesa consegue chegar, a segunda é que vai chegar atrasado. Então eu prefiro ter 2 passes rápidos e se conseguirmos dar o passe de cara, o passe à frente imediato, esse passe vai ser um passe que em termos de triângulos abre muitas opções e então ofensivamente eu prefiro jogar com o passe, com 2 jogadores à frente para tentar castigar com triângulos rápidos. Isso é uma opção pessoal. Certo, eu acho que eu gosto desta ideia de abrir o campo e obrigar a rotações mais longas, a obrigar a defesa a ter de correr mais quilómetros e ter de cobrir mais espaço. E o Benfica usou bem isso, e isto são exemplos de como o Benfica usou também muito bem isso já na segunda parte. Vemos aqui na mesma Yusuf, que é sempre melhor a rolar longo, e vemos o posicionamento de Ben Romdan a dar a tal linha de passe. Esta é a situação que eu dizia, desculpa. Certo, eu estou a dizer Esta isso. é a tal situação, agora estão 2 jogadores só para ficar claro. O Romdan está a dar a linha de passe alta, mas temos uma aqui, eu acho que é o Betinho, que está no canto também a obrigar a defesa a correr. E o Suf lá está, não há contacto, Barbosa está a tentar criar o contacto
e o Temida Yusuf já está a tentar rolar, e ali houve uma falta nesta situação porque o Barbosa agarrou e o Yusuf acabou por parecia que era um short roll, mas foi só porque Yusuf foi agarrado pelo Barbosa e não conseguiu rolar fundo, e depois o José Silva reagiu, mas mais uma vez o rolar profundo de Yusuf, e aqui exatamente a mesma situação, lá está, embalou outra vez a vir fazer uma defesa até ao meio campo, a obrigar Gameiro no limite a fazer o passe para Romdan, os extremos bem nos cantos a abrir para deixar o defesa último, o Leste, em xeque, saber se vão ajudar ou não, e o Suf neste momento está a correr para o sexto e criou o espaço para Romdan ter uma linha de penetração. Eu acho que se o Yusuf tivesse feito ali um selar do último defensor, era uma bandeja ainda mais fácil para o Romdan. Foi fácil, teria sido ainda mais facílima, mas eu acho que o Yusuf tinha até percebeu, isto já está feito, posso-me ir embora. Mas a opção de rolar longo, e vemos aqui outra vez, nem há contacto, Yusuf, eu acho que isto é uma definição importante, que é bloqueio com contacto ou bloqueio sem contacto. Não, às vezes tentamos dizer se rola curto, rola quando ele está quase a chegar, rola, não sei o quê. Quando ele passa no teu ombro, tu vai sem contacto com contacto. Acho que é o melhor ou para mim é a forma mais fácil de se perceber. Eu atualmente uso 3 tipos de bloqueios no ataque, que é aguentar o contacto, tocar e não tocar. Certo, Ou seja, ok. que depois depende da forma como estão a defender, né? Mas tu estás a simplificar ainda mais em 2. Eu normalmente divido em 3, que é aguentar o contacto, tocar apenas e não tocar. Contra a troca eu também, a verdade é que agora que estou a pensar nisso, contra a troca eu também digo toca e foge, por isso se calhar uso mais uma definição daí dentro dos contactos, que é tocar nas costas do defensor da bola e fugir, por isso, ok, vou abrir aí mais uma exceção. Yeah. Mas vemos, o importante aqui, voltando ao que interessa, que é o Benfica e o Oliveirense, lá está, Yusuf a rolar de longo e com isso a criar o espaço para o Benfica continuar a jogar. Romdan tem a penetração, McEwan estava no canto também sozinho, e o Benfica, através destas duas formas bem diferentes de decidir, a conseguir a espaços aqui e ali castigar o Oliveirense, e acabou por levar a melhor, acabou por vencer o jogo, mas o Oliveirense também teve muito mérito na forma como defendeu isto. Norberto Alves e a sua equipa técnica sabiam que João Figueiredo e a sua Oliveirense iriam defender agressivo, porque tem sido uma imagem de marca da Oliveirense nos últimos anos, e da forma como Figueiredo construiu a equipa este ano, eu acho que faz todo o sentido, ou faz ainda mais sentido que defendam desta forma ou que continuem a defender desta forma. O lado contrário, em termos estratégicos, da Oliveirense, tu mostraste alguns ajustes, mostraste como é que dentro do mesmo tipo de defesa se podem ajustar. Do lado contrário, os treinadores têm de se ajustar a isso, porque a defesa é agressiva sim, mas há várias formas de defender agressivo, e cabe ao adversário escolher o que fazer, e eu acho que o Benfica escolheu bem, e usando duas formas diferentes conseguiu ter algum sucesso. Sim, eu também te falei daquela questão dos dois de frente para a bola, os dois nas costas da bola, porque o Benfica estava, além dos rolos, também estava a tentar fazer uma coisa, pareceu-me, que era mudar os ângulos do bloqueio, ou seja, estava a fazer flip the angle e acabar por jogar bloqueios inversos algumas vezes, porque é mais uma estratégia para atrasar o edge, ou seja, o roll longo e o roll curto é para castigar o edge. Antes do edge, o Benfica também fazia coisas para atrasar o edge e para dificultar o edge, né? Eu acho que aí estava a ser mais naquelas situações em que o Benfica jogava com dois bases nas slots e tentavam usar duas situações de bloqueio direto quase consecutivo. Por exemplo, o Dzeba dava o primeiro bloqueio, vamos dizer, no Bruçar, rolava, não havia nada, o Bruçar virava a bola para o Gameiro e o Dzeba vinha e dava o segundo bloqueio. Nesses bloqueios quase consecutivos em que vinham de dentro para fora, era quando eles tentavam fazer o flip triangle e também castigar. E a ideia para mim desses dois bloqueios consecutivos também era precisamente essa, ou seja, era atrasar a defesa do segundo bloqueio, não só a defesa do edge, como a defesa da ajuda no segundo bloqueio. Ou seja, o primeiro bloqueio era engodo, só para atrasar a defesa para o segundo momento do bloqueio. Exatamente. Pronto.
Aliás, eu também, um dos exemplos que eu mostrei era um double drag, acho eu, e eu não cheguei a pôr. O Benfica também usou algumas situações de Spanish que o Oliveirense defendeu muito bem com o edge também, e deixando o defensor do bloqueador a fazer de último nessas situações. Sobretudo aí, eu podia ter incluído isso no vídeo também, mas para não ficar demasiado longo, que era a capacidade de leitura do defensor do Spanish de entender que passava a ser o último. Mas não gosto de defender demasiado longo. Depende. Mas olha, eu também já te perguntei qual é que é a tua forma preferida de defender o Spanish central. Sim. Já te perguntei aqui? Já falamos disso. Queres que eu volte a falar? Não, já te perguntei, não quero. Estou a ficar velho, Rui, não me lembro de tudo. Já falamos disso, mas eu gostei, acho que a Oliveirense, por acaso, eu na altura falei das trocas, mas esta forma como a Oliveirense defendeu é excelente, porque é mais fácil para os jogadores, porque só há uma coisa que é preciso mudar em relação à defesa do bloqueio normal, que é o último. Ou seja, a defesa do bloqueio normal é igual, o edge é igual, e só muda a responsabilidade de quem é o último. O último passa a ser o defensor do bloqueador cego, em vez de ser realmente o último, o mais próximo da linha final. E isso é bom para as defesas, para os jogadores, porque é mais fácil de interpretar. Quando são situações de leitura, quanto menos jogadores tiverem de tomar decisões, menor a probabilidade de erro. Menos risco de dar asneira nas rotações. Sim, de forma... Ias dizer uma palavra feia, eu comecei a utilizar um palavreado mais didático para te salvar. Não sei se percebeste. Não disse nenhuma palavra. Não disse nenhuma Pois palavra. não, mas eu estava à espera, eu conheço e estava à espera que fosse ser uma palavra do calão português. Costa, estás preparado para continuar e passarmos ao episódio longo? Isto era para falar do longo. Lá está ele do longo outra vez. Sim, estamos no rol curto e no rol longo. Continua a não haver Liga Betite, o que significa que continua na liderança, portanto... Eu pago-te o jantar. Ainda por cima vou à Madeira este fim de semana. Não sei se terei autorização para jantar contigo, mas eu pago-te o almoço, já perdi. Okay. É isto que temos para vos dar no episódio curto. Espero que tenham gostado deste... Não foi um monólogo do Rui, porque ele deixou-me falar aqui ligeiramente durante cerca de 32 segundos, se não estou em erro, mas espero que tenham gostado desta nossa análise curta ao Oliveirense Benfica, aquilo que gostávamos de ver no jogo entre o Oliveirense e o Benfica. Vamos agora continuar e passar para a versão longa, onde falaremos, cada um de nós falará de mais 2 temas e está feito. Já nem vou falar. Quem quiser ver a versão longa já só vai ouvir o Miguel a falar, porque eu já falei tudo. Impossível. O Rui nunca tem sempre algo mais para falar. Até já seguimos no Patreon e continuem a acompanhar aquilo que é este Oliveirense Benfica. O Rui quer, sim, subscrevam, carreguem no sininho, não anulem a subscrição depois de subscrever, deixem estar, vão recebendo, vão deixando comentários e também gostos. Podem ser construtivos, normalmente... Sejam construtivos nas críticas. Eu fico triste que ainda ninguém te insultou nos comentários. Ainda só houve gente a dizer bem. E eu gostava tanto de ver gente a insultar nos comentários. Mas pronto. Como eu não falo, não posso ser muito insultado, não é? Uma boa semana a todos e cá estaremos. Tentem não entrar num caminho de vícios, apesar dos incentivos de Rui Costa. O meu conselho é que não entrem nessas vidas. Mentira! Há um vício em vocês que é aconselhável a todos. Subscrever, partilhar com os amigos, ver o VDL. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau.